Eu quero ministrar uma palavra que hoje pela manhã nós ministramos e já posso dizer a você, eu creio que não vai concluir a mensagem. Pelo menos nós precisamos umas 3 ministrações falando sobre esse assunto. Então, hoje pela manhã eu parei no primeiro ponto. Tem mais uns 3 pontos pela frente. Então fique tranquilo, você vai entender a mensagem, estou certo disso. Porque eu tenho dito e falei essa manhã, foi uma semana assim, uma semana diferente. Eu chorei muito, eu estava muito prostrado diante de Deus. E todas as vezes que eu lembrava daquilo que Deus tem falado comigo, não tinha como não chorar. Às vezes eu estava ali na empresa, eu tive que sair para um cantinho assim, deixa Deus tocar. Então que esse Espírito Santo que mexeu comigo essa semana possa mexer no teu coração. E eu sei que Ele vai mexer no seu coração. É a palavra do Senhor, ela é viva, ela é real. Abra comigo um texto. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9. Esse texto ele nos diz, por essa razão, ou versículo 9, para que vocês possam acompanhar nas telas. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Até aqui. Ainda uma outra versão diz, para que vocês possam e tenham toda a perseverança e paciência com alegria, Esse texto, ele nos leva a um nível de relacionamento mais intenso diante do Senhor, a estarmos mais íntimos do próprio Criador. Ele diz, por esta razão, Paulo estava escrevendo aos Colossenses, dizendo, por causa de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido sobre vocês, por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Ou seja, Paulo estava buscando um nível mais alto. Deus espera de você um nível mais alto, pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, para que possamos experimentar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, aquilo que Deus preparou para mim e para você, que possamos realizar segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita sobre as nossas vidas. E esse texto ele nos diz, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, que possamos entender. Deus nos leva a um entendimento em relação àquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. O projeto é único para cada um de nós. Não tem projetos iguais, são projetos únicos. Deus colocou valores sobre a sua vida e Deus espera que você desperte nesses valores e comece a exercer aquilo que Deus tem preparado para você. Que a Bíblia nos diz, isso é bom, isso é perfeito e isso é agradável. Para que possamos ter a sabedoria, um entendimento em relação ao espiritual, em relação àquilo que Deus tem através das nossas vidas. Inclusive entender os fatos, as épocas, os tempos onde nós estamos inseridos. No versículo 10 diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, ou seja, estando alinhados com o projeto do Senhor, para que em tudo possam agradá-lo, em todas as coisas, na segunda-feira, na terça, na quarta, em todas as áreas, onde Deus nos colocou, nós podemos frutificar.
levar às pessoas algo de amor, algo diferente em relação àquilo que muitas e muitas vidas têm vivido. Ser grato àquilo que Deus confiou nas nossas vidas, para agradá-lo, para frutificar em toda boa obra, assim como Deus nos criou, nos formou, e Deus colocou algo especial sobre as nossas vidas desde o ventre, desde o nosso nascimento. Existem valores sobre as nossas vidas, e esses valores eles precisam ser despertados. Então a obra do Senhor sobre as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, não tem falhas, não tem erro. Deus colocou sobre as nossas vidas algo especial, para que eu e você possamos agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, entendendo o propósito real dEle, saber o que Ele espera das nossas vidas, para nós levarmos o todo do Senhor para outras vidas, para que possamos viver o todo do Senhor. Deus coloca valores eternos sobre as nossas vidas, valores eternos. Ainda no versículo 11 de Colossenses 1, esse texto que nós lemos, sendo fortalecidos com todo o poder, ou seja, toda a autoridade, todo o poder que existe no Senhor, na criação, o projeto que Ele confiou sobre as nossas vidas, essa autoridade, Ele está nos fortalecendo, Ele já nos fortaleceu para exercermos aquilo que Deus espera que eu e você nós exercemos. De acordo com a sua glória, de acordo com a sua força, de acordo com aquilo que Deus confiou sobre as nossas vidas. Ele é o cabeça, Ele é a pedra fundamental, Ele é a base. Através de Cristo Jesus, através do sacrifício que Ele fez, a Bíblia nos diz, em Efésios 1, versículo 3, todas as bênçãos já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos, aquilo que eu e você necessitamos, isso está ao nosso alcance. Assim como o Paulino, ele disse, o chocolate é seu, se você vir e pegar, a bênção é sua, se você for e pegar nas regiões celestiais. O carro é seu, você não pergunta a ninguém, posso usar o carro é seu, você entra e vai, você não pergunta. A Bíblia diz, todas as bênçãos estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos acesso a Deus Pai, nós podemos acessar todas as bênçãos, aquilo que eu e você nós necessitamos, todos os dias da nossa vida, Deus tem à nossa disposição. Deus coloca à nossa disposição. Aquilo que nós precisamos para que alguém seja alcançado, nós temos os recursos, nós temos a saúde, nós temos aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, até aqui a introdução. Primeiro ponto, eu quero falar um pouco sobre a alegria completa. Talvez você tenha assistido a mensagem do Pio, que ele ministrou em dezembro do ano passado, falando sobre a alegria completa. Eu não vou reproduzir a mensagem, mas eu quero tirar alguns pontos dessa mensagem, até mesmo para nós entendermos os demais pontos dessa mensagem. Quando num ano é estabelecido um tema, um assunto, para nós caminharmos dentro desse assunto, não é porque alguém bateu a cabeça, acordou de manhã, leu algum texto apenas e disse, eu creio que esse ano um bom tema vai ser alegria completa. Não é assim que funciona. Isso nasce no coração de Deus e está alinhado com o projeto original de Deus para esse ano sobre as nossas vidas. Talvez você tenha entrado hoje aqui e disse como alegria completa. Talvez você viu a mensagem nos monitores e viu a alegria completa escrito ali. E você se perguntou, mas como? Eu não tenho vivido essa alegria completa. O que está faltando? O que eu preciso fazer para que eu alcance essa alegria? O que eu devo fazer? Eu gostaria de ter essa alegria completa. Saiba de uma coisa, essa alegria completa
virá sobre a sua vida. Se você ainda não tem essa alegria completa, nessa noite, você vai receber o todo do Senhor. Você vai sair desse lugar, não vão ser mais as circunstâncias que vão definir a sua conduta, não vão ser as circunstâncias que vão definir a sua alegria. Deus colocará sobre a sua vida uma unção especial, para que você possa alcançar, para que você possa avançar nesse projeto, no projeto original do Senhor. João 16, versículo 23 diz: naquele dia, todas as vezes que na Bíblia está escrito naquele dia, faça uma pergunta: que dia? Que época? De quando o Senhor está falando? De que época a Bíblia está falando? E aqui está dizendo: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Nós estamos vivendo nesse dia. Nesse dia nós estamos realizando. Cada um está fazendo o seu projeto. Não precisa ser orientado por ninguém. Você sabe o que precisa fazer. E ele diz: não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Próprio Deus, Ele colocará sobre a sua vida, dará a você aquilo que você precisa, aquilo que você precisa. O Pio tem ministrado que Deus, Ele não te dá todas as coisas que você pede. Ele não pode dar todas as coisas que você pede. Por exemplo, se você pedir: eu quero um amante, Deus não vai te dar um amante. Se você diz: eu quero o mal do meu irmão, Deus não vai te dar isso. E várias coisas Deus não vai te dar. Então muitas e muitas vezes você pede algo diante do Senhor, você coloca isso, declara sobre as vidas uma transformação do teu jeito. Nós precisamos entender que nós somos reino sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós chegamos à presença de Deus. A Bíblia nos diz que nós chegamos à presença de Deus queimando incenso. A Bíblia, quando ela fala queimar incenso, ela está falando de orações. A Bíblia está falando de nós orarmos um pouco mais. A Bíblia fala de intimidade com Deus. A Bíblia fala de relacionamento com Deus. Nós, como sacerdotes, nós chegamos à presença de Deus através de louvores, através de petições, através de adoração, através de ação de graças, súplicas, intercessão ou até mesmo ordenando. Ordenando, nós exercemos a ordem da parte de Deus como reis sobre circunstâncias, sobre fatos. Talvez a melhor representação de sacerdócio, reinado e sacerdócio é o sinal da cruz, é a cruz. Nós temos um relacionamento da terra para com Deus, mas como reis, nós temos um relacionamento horizontal. Nós temos um relacionamento com pessoas, com vidas que estão próximos de nós. Como reis, nós ordenamos, nós damos ordens, nós exercemos a atividade sobre a terra, segundo a vontade de Deus, repreendendo ações malignas, repreendendo ações do inimigo sobre a vida das pessoas, e inclusive sobre alguns fatos, alguns acontecimentos na nossa vida. Se algo nos perturba, se algo nos atrapalha, se nós não conseguimos caminhar segundo aquilo que nós gostaríamos, se não há paz, se há dificuldade, se há opressão, nós podemos como reis dizendo: eu tenho autoridade, eu posso declarar sobre essas circunstâncias que isso não subsistirá, isso vai morrer. Porque a Bíblia diz, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos diz que, por pior que seja o nosso dia, por pior que seja o nosso tempo, isso logo passará. Por outro lado, também nós sabemos, por melhor e mais forte e mais intensa que seja a alegria que nós estamos passando, a alegria de receber um presente, a alegria de receber algo que nós tanto necessitamos, e ter uma alegria intensa por causa disso, nós estamos felizes por ter recebido um presente, isso logo passará. Essa alegria logo passará. Nós precisamos entender de uma alegria que é plena, que é completa.
A Bíblia nos diz alegria completa. Por isso, no versículo 24 de João 16, versículo 24, ele diz: até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Nós precisamos entender como acessar a autoridade de Deus, como exercer o reinado sobre a terra. Nós precisamos andar como sacerdotes diante de Deus, de tal forma que aquilo que eu e você nós fizermos, Deus assina e diz: ok, continue assim, continue assim. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A Bíblia, ela nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando a Bíblia coloca isso, ela está dizendo, ela está nos trazendo a um nível mais alto de relacionamento. Aquilo que eu e você, nós estamos buscando diante do Senhor, é para abençoar vidas ou para nos abençoar? Quando diz, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A alegria completa é ver pessoas avançando nos projetos de Deus, é ver pessoas sendo salvas, é pessoas recebendo o todo do Senhor através das nossas vidas. Exercer governo sobre a terra é algo que Deus confiou sobre as nossas vidas, e esse governo que Deus colocou, Ele colocou para que nós possamos exercer a função de autoridade sobre a terra. Quando esse texto fala naquele dia, talvez esse texto de João 16, ele nos remete a uma profecia, a uma declaração profética que há na palavra, que é Joel 2. Quando ele diz naquele dia, nós precisamos entender quando é esse tempo. De que dia, de que época essa palavra está falando? Joel 2, versículo 1, ele diz: toquem a trombeta em Sião. Toquem a trombeta na igreja, toquem o chofar na igreja, avisando, deem o alarme no meu santo monte, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. O dia do Senhor está chegando e está próximo. Por isso, João, ele diz, naquele dia, tudo aquilo que vocês necessitarem, estará sobre vocês, e tudo aquilo que vocês necessitarem, vai ser feito por vocês, ou para vocês. Versículo 12 de Joel 2, ele diz, agora porém, versículo 12 de Joel 2 diz, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Percebe que a alegria completa está relacionada, diretamente ligada a nos entregar mais na presença de Deus. Nós não jejuamos, nós não oramos, nós não lamentamos, nós não pranteamos para nós mesmos. Nós jejuamos para que a carne seja quebrada e para que o espírito seja fortalecido. Não tem como nós jejuarmos para adquirir algo, para conquistar algo. E sim, o jejum é chegar à presença de Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões, eu quero estar tomando decisões alinhadas com o teu propósito. Senhor, quebra minha carne, me destrói, me coloca na prensa, se for necessário, para que eu possa ter vida, para que eu possa levar vida a outras pessoas. Senhor, eu não quero mais viver de mim mesmo. Senhor, eu quero viver um tempo novo, um tempo do favor do Senhor, não com as nossas próprias decisões, não com as suas próprias decisões, mas as decisões do Senhor. Peçam o que vocês quiserem e eu darei a vocês, segundo o propósito do Senhor que está sobre as nossas vidas. Versículo 13 diz, rasguem o coração e não as vossas vestes. No passado, no Antigo Testamento, quando precisava gerar uma transformação, e a pessoa diz, ai Senhor,
Por que eu fiz tudo isso de errado? Ela rasgava as vestes, dizia, eu preciso mudar a direção. No Novo Testamento a Bíblia nos diz, rasguem o coração, ou seja, entrega tudo ao Senhor. Eu não quero um coração sarado, eu quero um coração rendido, eu quero um coração machucado se for necessário, mas alinhado com o propósito do Senhor. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Esse texto, quando ele fala, não envia desgraça, não declara destruição sobre a vida de alguém. A sua palavra declarada, ela tem poder. Quando nós estamos voltando ao original, que é ser reino sacerdotal, ser reis e sacerdotes, nós estamos alinhados com o Senhor, mas se na horizontal, nós declaramos palavras de derrota, palavras de destruição, isso traz peso na vida do irmão, isso traz peso sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos que estar alinhados, nós precisamos estar alinhados com o projeto de Deus, para que possamos declarar, não aquilo que não agrada ao Senhor, não aquilo que Deus não quer que seja declarado. Nós precisamos declarar bênçãos sobre as vidas. Versículo 15, Joel 2. Toquem a trombeta em Sião, decretam jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Porque na igreja esse ano nós temos o projeto Lambano para jejuar, para orar, para estar na presença do Senhor. Porque nós teremos várias vigílias, é para que possamos conclamar a congregação, para que algo do favor de Deus que nunca aconteceu sobre a terra possa acontecer novamente, possa acontecer. Estar rendido ao Senhor, estar rendido ao Senhor. Por isso diz versículo 16, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Esse texto ele diz, ajuntem todos, aqueles que buscam, aqueles que querem crescer, ajuntem eles, ajuntem na congregação dos santos, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Eu lembro de uma cena, uma vez, eu assisti a um culto, e quando eu estava assistindo aquele culto, daquele pastor ministrando na igreja, ele estava dizendo, venham à frente crianças, venham à frente, Deus vai usar vocês essa noite, e essas crianças começaram a vir, e o que mais me chamou a atenção, quando uma criança que ainda não andava, ela só estava engatinhando, e ela saiu daquele lugar onde a mãe estava, veio engatinhando, até chegar na frente, e as crianças estavam reunidas, e houve um rebuliço naquela igreja, aquelas crianças levantaram e começaram a profetizar, declarar o favor do Senhor sobre toda a igreja estava chorando, por isso que a Bíblia diz, ajuntem, reúnem, para que o favor de Deus, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e das nossas vidas possa acontecer. Mesmo aqueles que têm compromissos, a Bíblia fala até aqueles recém-casados, aqueles que dizem, não, eu não posso vir, porque eu preciso cuidar da esposa, eu preciso cuidar do marido, eu tenho meus compromissos. O seu casamento pode ser a sua empresa, o seu casamento pode ser sua atividade, o seu casamento pode ser tantas coisas, e você vai dizer, eu preciso estar lá, eu preciso avançar. Talvez nesse tempo, algo que me chamou a atenção, talvez eu não fiquei fora tanto tempo da empresa onde Deus me inseriu. Eu fiquei muitos dias fora, muitas semanas, preocupado em partes. Senhor, o que está acontecendo? E quando eu retornei da atividade, daquilo que Deus me levou a fazer, de sair, de curtir o tempo, de pregar, de ministrar, de tudo aquilo, Deus fez um rebuliço. E eu volto, eu digo, vai ter atividades na empresa, muita atividade, eu preciso fazer isso. E eu voltei, o Arno me ligou, ele disse, acontece agora o simpósio da ITM, Hernani, você pode ir? Eu posso ir, sim. E fiquei mais 4 dias fora. Confesso a vocês, Deus cuidou muito bem de todas as coisas. Deus cuidou muito bem.
Em meio-dia que eu estive ali, eu olhei, mas o que eu preciso fazer? Não tenho o que fazer. Deus cuida das nossas atividades, quando nós colocamos em primeiro lugar aquilo que Deus busca nas nossas vidas. Essa semana nós teremos a oração por empresários, nós teremos 3 dias, sair esses 3 dias da casa e dizer Senhor, ou da empresa, e dizer Senhor, eu quero me expor diante do Senhor, eu sei que uma palavra tem para a minha vida. Cuide das suas coisas, cuide das coisas do Senhor e Deus cuida das suas coisas. Versículo 18 de Joel 2 diz: então o Senhor mostrou-se zeloso, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então o Senhor mostrou zelo. Não porque nós jejuamos, não porque precisamos jejuar, todas as bênçãos já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós jejuamos para mortificar a nossa decisão, a nossa carne. Aí Deus tem zelo e diz: agora sim, eu quero usar você. Eu quero usar você. Versículo 23 de Joel 2 diz: ó povo de Sião, ó povo da igreja, ó povo do Senhor, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. E Ele lhe envia muitas chuvas, e as de outono e as de primavera, como antes fazia. Ou seja, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, Deus está te dando, entregando na tua mão, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, a hora que você precisa. Você pode acessar isso e dizer: eu tenho, eu posso dar, eu tenho, porque o meu Pai, o Pai que eu tenho, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem. Nós temos acesso a todas as coisas. Deus derrama sobre a sua vida chuvas de outono, chuvas de primavera, chuvas na estação certa, chuvas na medida certa. A sua plantação irá germinar, a sua plantação irá crescer, A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor. Esses frutificarão, esses darão fruto, esses frutificarão. Deus coloca sobre a sua vida um pé de fruta, e esse pé vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos. As pessoas que estão próximo de você vão se alimentar dessas frutas, e quando elas se alimentarem dessas frutas, elas vão dizer: como isso é bom, Deus está despertando sobre a sua vida algo especial. Aquilo que tem de maior valor na sua vida é aquilo que está dentro de você, Se você pegar uma fruta, pegar uma laranja, e você olhar aquela laranja, só ela, você vê ela linda, maravilhosa, mas o valor que ela tem não é essa fruta apenas, é o que está dentro dela. Por isso que o suco vale mais do que a fruta. O suco que está em você, aquilo que Deus confiou na sua vida, aquilo que está em você, vale mais do que a sua carcaça. Vale mais do que o seu corpo, vale mais do que aquilo que você é de aparência. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida é algo que tem valor, algo que tem muito valor, Por isso que a Bíblia diz no versículo 28 de Joel 2, diz: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso a Bíblia diz nesse texto de Joel 2, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por outro lado, nós nos perguntamos: Senhor, está se falando de alegria completa, mas Senhor, por que estão matando tantos cristãos no mundo? Por que está acontecendo isso nos nossos dias? Por que Deus está deixando isso? Porque o nosso país tem tanta corrupção, porque o governo não está fazendo o que deveria ser feito, porque nós temos que sofrer tanto,
porque estamos aqui e ainda não recebemos e não percebemos a alegria completa. Abacuque 1, versículo 2, perguntou sobre isso ao Senhor. Ele disse: até quando, Senhor? Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Até quando, Senhor? Versículo 5 desse mesmo capítulo. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não quereriam se lhes fosse contado. O que vai acontecer nesse tempo? O que o Senhor fará nesse tempo? Ele diz, versículo 6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Esse texto está falando das notícias que nós estamos ouvindo todos os dias. Esse texto está falando do tempo onde nós estamos inseridos. E talvez eu e você, nós temos nos perguntado: até quando, Senhor? Hoje à tarde eu recebi um vídeo, eu olhei aquele vídeo e falei: não vou abrir. Pelo WhatsApp, eu não vou abrir, não vou abrir. Não vou abrir. Um senhor sentado de joelhos, estava de joelhos, não sentado, estava de joelhos, e alguém estava com uma faca do lado dele. Eu falei: não vou abrir, eu não quero ver essas coisas. É isso que está acontecendo no mundo todo, é o que está acontecendo em vários lugares, é o que está começando a nascer, um povo cruel, um povo cruel. E talvez nós nos perguntamos por que essas coisas têm acontecido. Naqueles lugares onde há derramamento de sangue, há derramamento de sangue de injustos, há derramamento de pessoas salvas, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que andam na presença do Senhor. Deus está preparando, está permitindo isso para preparar a vitória. Depois disso a vitória vem. Depois disso a vitória vem. Porque quando o inimigo disser a Deus, assim como ele fez com Jó, ele quis tocar na vida de Jó, e ele se apresentou à presença de Deus, e quis tocar na vida de Jó, quis matá-lo, destruí-lo. Deus disse: não. Assim o diabo vai se apresentar à presença de Deus e diz: eu quero matar mais, eu quero matar mais. E Deus disse: você tocou num sangue inocente. Houve derramamento de sangue inocente. Basta, basta, basta. As notícias correm por todos os lugares. As mesmas coisas que têm acontecido hoje, já têm acontecido no passado. 2.300 anos antes de Cristo, havia uma nação chamada nômades. Esses nômades viviam no deserto da Síria. Isso nos fala alguma coisa? Eles viviam no deserto da Síria. Logo em seguida, mais à frente, eles se juntaram, ou as pessoas mais malignas, as pessoas que procuravam mais mal ainda sobre a vida das pessoas, os babilônios. 2.300 anos antes de Cristo, os babilônios chegaram e se uniram a esse povo, esses nômades, e começou a gerar uma destruição. No nosso tempo, nós vivemos algo semelhante àquilo que foi vivido naquele tempo. Depois destas coisas, Deus disse: basta. Agora vem a vitória. Está sendo preparado um tempo, está sendo preparado o terreno para a grande batalha do Armagedon. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas o povo judeu, o povo que não aceitou a Cristo, não recebeu a Cristo, eles têm a proteção deles, e eles precisam derramar o seu próprio sangue, para que a salvação venha sobre a vida deles no tempo da tribulação. Esse é um plano piloto, para que o reino do Senhor seja estabelecido, para que a vitória do Senhor seja estabelecida.
Nos nossos dias, nós ouvimos notícias como militantes do grupo Estado Islâmico, isso eu peguei ontem do noticiário, sequestraram pelo menos 70 cristãos, dentre eles mulheres e crianças, após invadirem uma série de vilas no nordeste da Síria. Os integrantes do grupo extremista sunita, que seguem uma interpretação radical do Islã, costumam atacar minorias religiosas e assim vai, e continua, e nós sabemos e percebemos esses fatos, os acontecimentos. Naquele tempo, 2.300 anos antes de Cristo, as pessoas massacravam, destruíam, matavam, tinham vários deuses. A história nos diz que eles tinham deuses homens, deuses mulheres e deuses com nenhum sexo definido, e eles adoravam qualquer coisa, e em nome de um suposto Deus, de um Deus falso, eles matavam, eles destruíam, eles quebravam, eles colocavam opressão sobre vidas, sobre famílias, sobre cidades. Eles criaram sua própria referência, eles criaram seu próprio reinado, eles criaram seu próprio governo. Nos nossos dias existe um grupo querendo criar seu próprio governo, sua própria atitude, sua própria ação, e eles estão avançando sem respeitar nada e ninguém, achando que estão fazendo algo em nome de um Deus que nem sequer existe. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 1:9, o que foi, tornará a ser. Aquilo que algum dia aconteceu, novamente vai acontecer. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada debaixo do sol, nada novo. Versículo 10. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Não há nada sobre a terra, não há nada novo. Aquilo que aconteceu lá no passado vai acontecer novamente. E é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo aquela destruição. Ah, mas como nós podemos viver a alegria completa? De que forma nós vamos alcançar a alegria completa? Eu posso dizer algo para você: a nossa alegria não depende das nossas vitórias e nem das nossas derrotas. A alegria completa é o que Deus coloca sobre as nossas vidas, e Ele nos dá a chuva na estação certa, no tempo certo, na hora certa, para que possamos acessar aquilo que nós necessitamos todos os dias. Ou seja, não nos falta nada. Ah, mas há destruição do nosso lado, há destruição próximo de nós. Nós temos autoridade como reis de declarar destruição, clamar diante de Deus e dizer, basta, basta. Deus está esperando para que mais e mais vidas, mais e mais pessoas se colocam na brecha do inimigo e dizem, inimigo, basta, você não tem mais autoridade. Você não tem mais autoridade. Assim como Elias foi aos profetas de Baal, e quando ele estava ali com os profetas, diante dos profetas de Baal, ele acessou a autoridade do Senhor, e ele disse, basta, não haverá mais destruição. Assim como no tempo de Elias, nesses tempos, eles matavam, eles destruíam, eles adoravam falsos deuses, eles buscavam acessar deuses falsos, e Elias disse, basta. Hoje eu e você, nós podemos nos colocar na brecha e dizer basta. Inimigo, você não tem autoridade para continuar fazendo aquilo que está sendo feito. Abacuque 2, versículo 2. Quando Abacuque estava clamando diante do Senhor, Senhor, eu não estou entendendo esses tempos. Senhor, eu não estou entendendo essas épocas. Ele diz, então o Senhor me respondeu. Escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, um tempo específico. Ela fala do fim. Esse tempo, esses acontecimentos falam do fim, e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Isso nos mostra que nós estamos vivendo num tempo de grande alegria.
de grande alegria. Depois de um sofrimento, a alegria vem. Depois do sofrimento, a alegria vem. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 6, que eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Nunca, em nenhuma época, a palavra do Senhor foi tão revelada como nos nossos dias. Nunca em todos os tempos. Algumas palavras escritas há muito tempo atrás. Os profetas daquela época não entendiam. Mas hoje nós estamos começando a entender. Essa semana, quando nós estávamos participando do simpósio da ITM, foi um pastor conosco. Esse pastor disse: uau, Hernani, o que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi sobre isso. E não só ele, todos nós que estávamos lá, falou: Senhor, eu nunca vi sobre isso. Eu nunca vi sobre isso. E Deus está trazendo a luz, Deus está revelando a sua palavra. Por isso eu digo, é hora de fazer ITM, porque você vai receber mais do Senhor. A palavra se revela, a palavra é vida, a palavra é eficaz, a palavra é como espada, a palavra corta, a palavra é como uma espada de 2 gumes, ela penetra, ela faz divisão, ela divide, ela transforma, ela muda as circunstâncias. A palavra está se revelando como nunca, a palavra está se revelando como nunca. Apocalipse 5:8 diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós estamos apresentando algo diante do Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, usa-me. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Talvez você tenha lido a Bíblia. Eu digo para você, você que não lê a Bíblia muito, leia um pouco mais. Leia um pouco mais. Você vai perceber o Espírito Santo revelando coisas novas a você. E você virá ao teu líder, ao teu pastor e diz: olha o que eu li, olha o que Deus me mostrou. E o líder vai dizer: conte mais sobre isso, eu preciso entender isso. Deus está revelando a sua palavra para todos. Deus está derramando a sua unção, e nós estamos entendendo os tempos e as épocas, nós estamos entendendo o propósito do Senhor. A Bíblia nos diz em Joel 2 ainda: eles marcham, ninguém fala a eles o que eles devem fazer, eles vão e fazem. Nós estamos chegando à congregação dos santos, não apenas para receber, ou não para receber. Nós estamos chegando na congregação dos santos para oferecer algo a Deus. Para dizer: Deus, Deus, eu tenho algo para ti. Senhor, eu quero dizer, Senhor, que eu te amo. Ah, eu não sou mais menino, eu não sou mais bebê. Você não é mais menino, você não é mais bebê. Deus tem colocado sobre a sua vida valores. Agora está colocando sobre você alimento sólido. Alimento que transforma, que modifica, que faz um rebuliço por onde você andar. Você abre a palavra de Deus para uma pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia. E ela diz: uau, como você descobriu isso? De que forma você entende isso? E você pode dizer: o Espírito Santo que está comigo, Ele está revelando todas as coisas, aquilo que eu preciso. O Espírito Santo está revelando a palavra. Jesus disse: eu preciso subir, eu preciso ir. Ele disse aos discípulos: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Jesus subiu ao Pai para que o Espírito Santo viesse, porque lá no passado, em algum momento, ele disse: o meu Espírito, o próprio Deus dizendo: o meu Espírito não mais contenderá com o homem. Mas Jesus disse: quando eu for, o Espírito Santo virá. O Espírito Santo virá. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo, Ele esclarece a palavra. O Espírito Santo te dá sabedoria. O Espírito Santo faz você avançar um pouco mais. Oh, Senhor.
Não existe nada de mais valor nas nossas mãos do que a palavra de Deus. Não tem palavra, não tem livro. Se nós lêssemos um pouco mais a palavra. Muitas e muitas vezes nós dependemos do alimento do Senhor, de alguém que está atrás do púlpito, e só isso. O Espírito Santo está dizendo para muitos. Eu quero falar com você, me permite eu falar com você. Eu quero falar com você. Abra a palavra, leia, que seja um versículo. A Bíblia não diz que nós devemos ler muito, mas a Bíblia diz que nós devemos viver a palavra. O maior inimigo que nós temos não é o diabo. O maior inimigo que nós temos não é as pessoas do lado, não é. A Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O nosso maior inimigo é a ignorância. É nós não entendermos, nós não sabermos a palavra. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Deus quer colocar sobre a sua vida a sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Deus está colocando sobre você um entendimento novo da palavra. Deus está colocando sobre a sua vida um entendimento novo da palavra. Quantas e quantas vezes você disse ao Senhor: Senhor, eu quero entender essas coisas. O Espírito Santo está me dizendo que Ele vai colocar a sabedoria do alto sobre a sua vida. Um novo tempo, uma nova revelação do Senhor sobre a sua vida. Sim. Coloque-se em pé. Deus. Senhor. Sim, Senhor. 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 O Espírito Santo tem colocado algo no meu coração. Algumas pessoas, elas perguntaram ao Senhor, ou colocaram diante do Senhor uma desculpa. Disseram: mas eu sou tão falho. Eu fiz tantas coisas erradas, como eu posso avançar? Quando Jesus disse: está consumado, está feito. Você não depende dessas coisas. Você não depende das tuas falhas. As tuas falhas não governam você. As tuas falhas, elas não governam a tua vida. Você apresenta diante de Deus e diz: Deus, me perdoe. Deus vai usar você. Aquilo que Ele te dá de presente, Ele nunca mais tira. Nunca mais tira. Se você recebeu um dom, se você recebeu uma unção e você desviou, você permanece com isso. A diferença é, nós teremos que prestar conta daquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. Senhor, eu declaro sobre essas vidas a unção do Senhor. A unção do Senhor, de uma forma como nunca houve. Senhor, essas vidas terão novas experiências essa semana. Essas vidas terão um novo tempo diante do Senhor. A palavra se tornará viva. A palavra será como mel. A pessoa muitos e muitos não terão desejo de parar. Ficarão horas e horas mergulhados na Tua palavra. Senhor, eu declaro essa sede. Eu declaro essa fome da palavra sobre todas as vidas que estão aqui. Senhor, eu declaro o favor do Senhor, de uma forma especial, Senhor, derrama Teu Espírito, assim como a Tua palavra diz, no final dos tempos, nesses tempos, derramarei o meu Espírito sobre todas as criaturas. Senhor, derrama Teu Espírito, derrama a Tua unção, Senhor, derrama a Tua unção.